Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui. Meu nome é Meire, para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Meire, sou psicóloga clínica. Atendo há mais de 10 anos só na área clínica. Eu trabalho geralmente na área da família, né? Então eu trabalho com família, casais, atendimentos individuais e crianças de uma forma mais eventual quando tem alguma demanda familiar. Né? Não tenho a especialidade em crianças, mas atendo também. Então é um prazer estar aqui. Um pouquinho da reflexão que nós faremos aqui referente a essa abordagem emocional, né, de algumas coisas que nós vivemos, né, a abordagem emocional de algumas questões. Eu já falei em algumas outras igrejas, né? Acho que aqui é a primeira vez. Eu sou daqui, tá? Eu sou da Ebenezer. Mas é a primeira vez que eu falo. Algumas pessoas já participaram, já conhecem. Semana que vem eu vou falar também um pouquinho dessa área na EB Kids. Na outra semana eu falo sobre suicídio na Igreja Batista Jardim Santa Terezinha. Então, isso significa que as pessoas estão preocupadas com esse tema, com esse assunto, porque realmente é muito pertinente, né? A igreja está morrendo em busca de um Deus que ela não encontra, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quem tiver algum conhecimento nessa área, ou estudante, ou já é formado, psicologia, psiquiatria, e puder me auxiliar, né, colocar uma observação, por favor, né, vamos compartilhar, nós estamos aqui para isso. A minha abordagem não é como a do Bruno, que foi excepcional, né? Eu não sou palestrante, eu sou psicóloga, então eu estou acostumada a falar no máximo com uma família, ali, 3, 4 pessoas. Então é um pouco diferente a minha forma de falar, de me colocar, não estranhem, mas daqui a pouquinho é isso. Nós vamos estar todos no meu consultório e nós temos essa liberdade, tá? Não estranhem isso. Estou com o meu celular na mão, porque eu vou acompanhar por aqui os textos bíblicos para facilitar, mas daqui a pouco eu vou pedir para alguns dos irmãos me auxiliarem nesses textos. Tá bom? São vários textos que nós vamos trabalhar. Então vamos lá. É estranho para alguém essa figura? Gente, eu já fiz muito isso. Chegou uma certa idade, eu já passei dos 40, tá? Então agora eu já sou mais cara de pau em falar, não estou bem não, agora você vai ouvir. Ninguém mandou perguntar. Ninguém mandou perguntar. Mas é algo que acontece a todo momento, né? Você está bem, eu estou. Como as nossas respostas estão vazias, né? Nós estamos em crise, assim como o Bruno falou um pouquinho dessas tempestades que nós vivemos, emocionalmente, internamente, nós estamos em crise em muitos momentos, mas o nosso sorriso está lá, nossa foto está lá, o importante são os likes. Não para quem tem Instagram, agora já era, né? Mas o importante é que as pessoas saibam o quanto eu estou bem, o quanto eu estou feliz. Não importa se eu estou pensando em suicídio lá na minha casa. Não importa se as pessoas me conhecem de forma superficial. Então, eu não tenho relacionamento e eu fico nesse claro aí. Mas olha o que tem por trás desse sorrisinho tão fofo. Então, nós vamos falar sobre essas questões. Ansiedade, depressão. Eu coloquei síndrome do pânico porque não foge muito da ansiedade, né? Está ali, é um passinho depois da ansiedade. Então, só para a gente entender a diferenciação entre eles. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 1, 3 a 5. Por que eu trouxe algumas referências bíblicas? Porque nós precisamos entender uma coisa. Eu sou psicóloga clínica, a maioria dos meus colegas não acreditam em Deus. Mas o livro que mais me auxilia no consultório é a Bíblia, principalmente que eu atendo casais. Então, pensa, a maioria das vezes eu atendo casais e eles não entendem muito bem a questão da submissão. Que história é essa que eu tenho que ser submissa ao meu marido? Né? Que história é essa que o meu casamento... Né? Por que nós não temos direitos iguais? E a Bíblia nos ensina isso com muita clareza, de uma forma muito respeitosa e importante, principalmente para a mulher, que se sente subjugada. Então, em alguns momentos, eu preciso, em terapia, inserir alguns textos bíblicos, porque aí a pessoa entende de verdade. Muitas das vezes ela nem sabe que eu estou usando um texto bíblico, né? Mas a Bíblia é o meu grande auxílio. E olha que eu tenho livro de tudo quanto é jeito, ainda leio, quem faz psicologia estuda a vida inteira, mas a minha regra, a minha última palavra, ela está em Deus.
em todos os tratamentos que eu faço, seja lá com quem for. E eu trabalho com pessoas de várias religiões. Muitas não acreditam em Deus. Hoje, 80% das pessoas que eu atendo são da Umbanda, que é uma religião bem diferente da minha, e elas precisam entender quem é Jesus através da minha postura, através do meu acolhimento, através do meu amor. Então, elas começam a conhecer Deus a partir da forma que eu conduzo o meu trabalho, né? Então, e aí elas vão conhecendo um pouquinho da palavra, conhecendo um pouquinho do amor de Deus, e isso faz toda a diferença. Então, por isso, eu trouxe referências, porque são referências importantes para o nosso dia a dia. E por que eu trouxe 1 Coríntios? Vamos lá, segunda, que é a carta. Por que eu trouxe Coríntios? Porque Coríntios ele fala de uma situação muito interessante que é... todo mundo tem problema. Não é só agora. Não é só agora que se descobriu as doenças emocionais. Desde que o mundo existe, isso existe. E Deus deixa claro isso na Bíblia. O tempo todo ele fala isso para a gente na Bíblia. E o tempo todo ele fala, olha, mas tem uma receitinha aqui. Ah, você quer tomar um remedinho para ansiedade? Lê esse texto aqui. Ele fala isso o tempo todo. É que nós confiamos, às vezes, mais no remédio do que o que nós lemos na Bíblia. Mas ele fala e ele nos dá as diretrizes o tempo todo. Então, vamos ver o que ele fala aqui das doenças emocionais. Desculpa, pode voltar um pouquinho? Só para eu ver se eu estou na referência certa. Eu acho que eu estou na referência errada. Achei. É que eu coloquei de pretinho, e a minha Bíblia também é pretinho, eu não conseguia ver a marcação. Vamos ler? A minha Bíblia é a versão viva. Eu não sei se é parecida com a de vocês, mas como é uma linguagem bastante atualizada, fica mais fácil para eu trabalhar com ela na clínica. Por isso que eu vou usar a minha Bíblia aqui virtual, tá bom? Mas acompanhe na Bíblia de vocês. Que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Podem estar seguros de que, quanto mais suportamos sofrimentos por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o seu consolo. Por que ele fala tanto disso? Por que tanto sobre consolo, sobre sofrimento? Porque nós, infelizmente, lá atrás escolhemos isso. Escolhemos viver esse sofrimento. Quando Ele escolheu ser conhecedora do bem e do mal, né? Quando Eva escolheu isso, ela nos sentenciou a viver uma vida de sofrimento, porque ela não confiou em Deus. Deus não foi suficiente para ela. Então, nós sempre ficamos com essa necessidade. Sempre existe algo insuficiente para a gente, né? Então, Ele deixa claro que haverá sofrimentos. Mas olha como Ele milicia, né? Que Deus maravilhoso que nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele está conosco, nos consolando, porque Ele já sabia que essas doenças iriam nos assolar, né? Então, a Bíblia vai falar um pouco para a gente sobre essas questões. Me avisem do horário, por favor, para eu não passar. Ansiedade. Vamos começar com ansiedade. Preocupação intensa e excessiva, persistente, medo de situações cotidianas, né? A ansiedade, bom, nós já lemos isso aí, todo mundo acho que dá um buscar no Google, provavelmente vocês vão encontrar palavras até muito semelhantes, que foram trabalhos que eu fiz no passado, a colegas, nós vamos compartilhando. Então, não é muito estranho saber o que é ansiedade. Como eu resumo a ansiedade? Eu resumo a ansiedade como excesso de futuro. O que seria excesso de futuro? Aquilo que me perturba antes da hora. Aquilo que eu não consigo me libertar, que me causa dor, que me causa insônia, que me causa sofrimento, inclusive físico, inclusive dores, mas nem aconteceu. Então eu estou tão preocupada com o futuro que eu esqueço que eu estou no presente, que aquilo pode não acontecer, né? Previamente, aquilo que eu não domino, ele pode me ferir. A ansiedade é isso, é algo que me fere, mesmo que não aconteça, mesmo que a situação não aconteça.
Então, ela fala que ela pode indicar algumas outras doenças, né? Vamos lá, o que mais que eu posso ler daqui? Bom, não tem necessidade. É o excesso de futuro. Nós vamos descobrir agora como que esse excesso se manifesta em nós, né? Depois eu vou falar um pouquinho do que é a ansiedade em si. Por que eu vou falar um pouquinho do que é a ansiedade em si? Porque a ansiedade, ela não é ruim, ela não é doença. O que é, quando eu falo que a ansiedade não é doença, eu estou falando o quê? Todos nós temos ansiedade. Principalmente em questões boas. Eu não sei vocês, mas quando eu tinha que ir para a excursão da escola, quando eu era pequena, eu geralmente não dormia, eu não conseguia dormir. Chegava na hora do passeio, teve uma vez que eu perdi a hora, porque eu fui dormir logo na hora do passeio, eu perdi a hora e meu pai ainda comeu meu lanche. Falei, você não vai no passeio mesmo perdeu o lanche também. Eu chorei acho que uma semana. E eu perdi por quê? Porque eu fiquei tão preocupada em não perder a hora, e eu fiquei pensando, me projetando que eu ia levantar, e aí eu sonhei até, naquele dia, que eu estava perdendo o ônibus, e perdi. Então, eu nem vivi o futuro. Mas, naquela ansiedade, nesse caso, me trouxe um sofrimento, né? Porque eu perdi a hora. Mas, teoricamente, é uma coisa boa que eu estava esperando. Ansiedade é o quê? É essa ânsia por algo que ainda não aconteceu. Não precisa ser ruim, não precisa me machucar, né? O que faz com que nos machuca é a intensidade, a frequência e algumas características em excesso, né? Então vamos lá. Aonde que nós enxergamos a ansiedade? Eu pus uma menininha aí, porque geralmente isso é mais potente nas mulheres do que nos homens. Os homens, eles são um pouco mais objetivos. Não que eles não tenham ansiedade, mas como eles ficam mais presentes nas coisas do agora, a ansiedade vai machucar um pouco menos eles. Nós não. Nós estamos fazendo almoço pensando na janta, o que eu vou fazer, se eu vou ter que ir no mercado. É assim, mas eu não lavei não sei o quê. Então, nós automaticamente somos mais presas no futuro do que os homens. Então, é algo que acontece mais com a gente. Alguém consegue enxergar essas letrinhas? Que pode me ajudar? Pode ler para mim, por favor? O microfone está com alguém aí. Quem conseguir pode pegar o microfone e ler. Angústia constante, preocupações excessivas, desespero, medo, habitacional, é isso? Irracional. Insegurança, falta de humor, sentimento e dor. Isso. Aí depois vem o sono, quem tem essa habilidade, a dificuldade para dormir, pensamentos descontrolados. No Brasil, 12% da população sofre com transtornos de ansiedade. Aí pensamentos, falta de concentração, pensamentos confusos e constantes, preocupação exagerada em relação à realidade. Corpo, tensão muscular, causando dor nas costas, dor na barriga, podendo ter diarreia, isso, tontura, ou sensação de desmaio. Comportamento, sensação de que algo ruim vai acontecer, medo constante. Eu não estou vendo mais. É o que? Constante. Tá. Descontrole sobre os próprios pensamentos. É isso aí. Muito obrigada. O que ele está falando aí? Não é nada diferente do que nós, em alguns momentos, sentimos. Eu não posso qualificar que eu tenho ansiedade porque eu tenho alguns desses sintomas. O que você vai perceber ali? Nós temos um conjunto de coisas que acontecem com o meu corpo, né? Nós consideramos que é uma patologia, geralmente a partir de 10 para mais itens, com intensidade e frequência. Então, significa que quando eu acordar com dor no corpo, eu estou com ansiedade, tenho que tomar remédio, tenho que fazer tratamento? Não, não significa. Entenda que o meu corpo ele é afetado e tem vários itens dentro de cada questão que me afeta.
Pode passar o próximo, por favor. Pode passar. Eu coloquei essa frase aqui porque é importante e as pessoas me perguntam, né? As doenças e transtornos emocionais são determinadas por quantidade, frequência e intensidade dos sintomas. Então, não significa que porque eu perdi meu passeio, que estava naquela ansiedade, que a partir dali eu desenvolvi o transtorno. Eu preciso ter, né, elencar alguns sintomas que tenham essa quantidade, né, mínima, uma frequência. Geralmente a ansiedade, eu tenho a frequência desses sintomas, eles ficam persistindo a partir de 2, 3 semanas, né? E a intensidade eu não consigo mais, eu estou com falta de ar a todo momento, meu coração está acelerando a todo momento, já fazem 2, 3, 4 semanas que eu estou sentindo isso, opa, eu preciso ver o que está acontecendo, né? Pode passar. Até aqui, ok? Não é muito distinto, não é muito diferente do que a gente escuta sempre, né? Depressão. Nosso irmão já começou ali, ele já não está mais aqui. Nosso irmão já começou falando um pouquinho da depressão, e ele falou algo muito pertinente, porque a depressão é uma das tempestades que nós vivemos, né? Emocionais. Então, é uma doença psiquiátrica crônica, recorrente, que produz alteração do humor, caracterizado por tristeza profunda, forte sentimento de desesperança. Estar só passa a ser uma necessidade. Estranho, né? Então, vamos lá. O que nós estamos falando? A depressão existem ali, só um dado importante, a depressão, existem várias formas de depressão. Tem umas que são mais leves, tem a moderada, tem a depressão grave, né? Todas elas, independente se é leve ou se é grave, todas elas levam risco de suicídio. Mas olha que interessante aqui. É uma tristeza profunda, forte, eu sinto um forte sentimento de desesperança e é uma necessidade de estar só. Por que é uma necessidade de estar só? Porque eu estou tão certa que eu sou a última da última, que eu sou ruim, que eu não sirvo para nada. Todas as minhas questões emocionais já estão tão abaladas que é como se eu não quisesse contaminar a outra pessoa. O que o outro tem para me falar já não me serve mais, não me apoia mais. Eu não quero ouvir, porque eu quero alimentar aquele sentimento que eu estou tendo. Depressão é uma grande armadilha. Ela tem as mesmas características de qualquer outra doença. A intensidade, a frequência, a quantidade de itens que vão determinar a minha depressão, né? A depressão eu chamo de excesso do passado. Eu não fico deprimida quando eu estou pensando no que eu vou fazer amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã me fere de uma forma, mas me acelera muito mais. O que eu já fiz e que me machuca, ou que eu não vivi, o que eu queria ter vivido e não vivi, ele me prende, ele me para, ele me breca. E eu fico assoberbada com todo aquele passado, não consigo ir para frente, não me acho merecedora de ir para frente. Então, o excesso do passado faz com que eu entre nessa tristeza profunda, né? Que eu reconheça esse vazio e que eu não queira mais as outras coisas nem as outras pessoas, né? A depressão, é importante a gente entender o quê? A depressão, ela tem essa tristeza profunda, ela tem essa característica de nós queremos estar sozinhos, só que ela é um vazio, né? O que eu falo o que eu chamo de vazio? Ela não tem um motivo aparente. Até, vamos supor que eu perdi alguém que eu amava. Então, eu estou em processo de luto. O processo de luto, ele é extremamente triste, né? Eu estou sentindo vontade de ver aquela pessoa que eu acabei de perder, né? Eu não me conformo que eu perdi aquela pessoa. Esse é um processo natural da perda de alguém. Com o tempo, isso vai se amenizando, amenizando. Daqui a pouco eu começo a sentir saudades. Vai chegar um momento que eu vou conseguir dar risada das lembranças daquela pessoa que partiu. Lembra quando o fulano fazia isso? E a gente dá risada, né? Eu costumo contar essa história, que o meu pai faleceu muito próximo do aniversário dele. Eu era muito pequena, né? Eu tinha 5 para 6 anos. E no dia do aniversário dele, nós fizemos uma festa sem perceber. Meu pai era extremamente festeiro, né? E comelão, tudo tinha que ter comida naquela casa, não importa se estava vivo ou morto. A gente sempre comemorava comendo. E quando a gente percebeu, a minha mãe, vamos fazer um bolo, não sei o que, vamos fazer não sei o quê. Quando a gente percebeu, a gente estava em festa.
E aí foi um misto de riso e choro ao mesmo tempo, porque a gente não percebeu que estávamos criando aquele momento. Então, ainda era muito doloroso. Dali para frente, era festa de verdade, né? Então, a gente lembrava das coisas que ele fazia, que ele falava, e dava muito risada. E até hoje, eu sou muito parecida fisicamente com ele, até hoje as pessoas passam na rua, os velhinhos, que teriam a idade dele agora, ele morreu com 47 anos, e os velhinhos, filha do Geraldão, aí vem contar alguma história, vem falar alguma coisa. Para mim é muito gostoso, é muito gratificante. Não me dói mais, mas em muitos momentos me doeu, né? Por que eu estou contando isso? Porque a dor faz parte da perda. Não se sinta mal. Hoje nós estamos acostumados a ir lá e tomar um remédio para a dor ir embora logo. Não faça isso. A dor faz parte da perda. E nós temos que aprender a sentir dor. Deus está conosco. Ele é o consolador. Não foi isso que ele falou? Você vai ter aflição, mas eu estou contigo. Por que a gente se comporta e quer estar tão sozinho? Porque estar sozinho é um mecanismo, é a falha do mecanismo que me deu o adoecimento e que provoca mais adoecimento, mais dor, e aí me leva ao pensamento suicida. Então, é uma grande armadilha para o ser humano. Então, dor foi feita para ser vivida e a dor passa. Quando se torna depressão? Quando eu já não estou mais sofrendo por causa daquilo que eu perdi. Eu estou sofrendo, a fulana morreu? Morreu. Mas a tristeza está ali, eu não tenho mais explicação para dar. Isso é a depressão. Pode passar. Esses são os sintomas. Acho que eu consigo ler. Irritabilidade, angústia, desânimo, cansaço facial, que é aquela expressão, né, de que eu estou triste. Apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação, sentimento de falta de sentido na vida, desejo de morrer. Nada de bom, né? Nenhum sentimento bom. Entenda, eu posso ter um desses sentimentos e não estar deprimida? Posso, porque nós estamos falando que a depressão é o quê? É um conjunto de coisas que eu sinto por muito tempo com uma intensidade e que significa que isso se tornou doença. Eu posso ficar com o meu semblante mais fechado, mais triste porque eu perdi alguém que eu amava, porque eu fui mandado embora, porque eu estou muito cansado. Posso, isso é normal, né? Tudo isso que nós temos aí é normal. O conjunto das coisas é que é perigoso. Vamos lá? Síndrome do pânico. O síndrome do pânico é um transtorno ansioso. Qual que é a diferença entre a síndrome do pânico e a ansiedade? Lá, quando nós falamos da ansiedade, a ansiedade ela tem aquela característica dos sintomas físicos, principalmente, né? A gente fica com o coração acelerado, eu fico com o meu pensamento com um turbilhão, mas eu ainda assim estou pensando em alguma coisa do futuro. A síndrome do pânico, ela tem você vai ter os mesmos, a crise, né? Não somente a síndrome, mas a crise em si, que a partir da crise, várias crises é que vai determinar a síndrome, ela tem essas mesmas características, só que o que acontece? É sem um motivo aparente. Sabe, do nada. Quando alguém te dá um susto que você não está esperando, seu coração começa a acelerar e você, que medo, eu quero bater em alguém quando me dá um susto. Eu não sei lidar com susto. Mas o que acontece? A crise de pânico, ela acontece no carro, na faculdade, dormindo. E vem aquela sensação e eu estou sentindo medo. Eu tenho medo daquela sensação. Eu tenho medo de sentir aquilo de novo. Parece que eu vou morrer, né? Eu tive crise de pânico uma vez na minha vida. Eu sempre conto também, porque foi muito interessante. Eu trabalho com isso, né? Por muito tempo já. E eu comecei, o meu coração ficou muito acelerado, muito mesmo. Comecei a ficar com falta de ar. Falei, estou infartando. E agora? Peguei meu computador, pus um monte de informação que a minha família precisava saber, senha de banco, seguro funerário, que eu já paguei, um monte de coisas, porque eu falei, eu vou para o médico, não quero preocupar ninguém, mas eu vou para o médico e eu acho que eu vou bater as botas, não vou voltar. Já faz um tempo já, acho que eu tinha uns 30 e poucos anos. Enfim, chegou lá, fizemos vários exames, o coração estava bem, estava um pouco acima do peso, continua ainda, diminui só um pouquinho. Agora eu já sei, mas o médico falou, você não vai morrer de gordura, não. O negócio está estranho, mas você tem que maneirar, mas está tudo bem. Aí ele me começou a fazer as perguntas que eu faço para os meus pacientes. Você passou por algum aborrecimento? Você está preocupado com alguma coisa? Aí na terceira pergunta eu falei, tá, você está falando que eu estou com uma crise de pânico, é isso? Ele falou, está na cara que você está com uma crise de pânico. Aí eu falei, ok. Aí eu fui rever o que estava acontecendo comigo, por que aquilo se desencadeou. Lembra,
tem uma quantidade de coisas. Então, tinham outros sinais que eu não tinha percebido que eu já estava tendo. E eu ignorei aqueles sinais. Então, aquilo foi se acumulando e se tornou uma crise. E o que acontece com a crise? A gente sempre tem medo que a crise aconteça de novo. Porque a base do pânico é o medo. É o medo do medo, do medo, do medo, do medo. Então, a característica... Por que ela é derivada da ansiedade? Porque eu fico pensando na próxima crise. O que eu faço na próxima crise? Como eu vou reagir? Como eu vou lidar com isso? Então, é exatamente por isso que ela é derivada da ansiedade. Mas ela tem as mesmas características aí. Pode passar, por favor. Sintomas da crise do pânico. Lembrando mais uma vez, quantidade, a frequência e a intensidade desses sintomas é que vão determinar que você está com a síndrome. Alguém pode ler para mim? Dormência e formigamento nas extremidades do corpo, sensação de estar fora da realidade, dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento e medo de perder o controle. E taquicardia. É a primeira coisa que aparece. O coração fica acelerado e a gente acha que está morrendo do coração, né? É o primeiro sintoma. Então, eu sei que muitas pessoas já se identificaram em algumas delas. Não pensem que está todo mundo doente. Lembre-se sempre. Qual é a frequência e intensidade disso? Qual é o que me levou a ter esse sentimento? Nem sempre está relacionado à síndrome. A crise, conforme elas vão acontecendo, vão ficando mais intensas, elas se tornam crônicas e se torna a síndrome. Aí eu tenho que fazer um tratamento medicamentoso. Não tem muito para onde correr. Pode passar o próximo. Provérbios 15, 15. Olha que interessante. Aí ele está falando um pouquinho da crise. Os pacientes geralmente chegam assim para mim, né? Um ataque de pânico que leva de 0 a 100 em um instante. Ele é o meio do caminho entre você sentir que vai desmaiar e sentir que vai morrer. É exatamente assim que as pessoas chegam, né? Eu vou morrer. Elas têm a certeza que vão morrer. E a qualquer momento, a qualquer lugar. Porque aparece do nada, né? Como é isso? Do 0 a 100. Agora eu estou bem e em poucos segundos eu estou muito mal. E o que Provérbios fala sobre isso? Provérbios 15, 15. Eu vou ler aqui, que eu sei que o tempo já está bem avançado, né? Mas eu vou correr, calma. Quando o coração do homem está aflito, todos os dias são escuros e cinzentos. Quando o coração está alegre, todo dia é dia de festa. Por que eu coloquei esse versículo aqui, né? Falando sobre síndrome do pânico? Porque o nosso coração ele fica aflito por várias coisas, né? Se eu estou atrasada para pegar o meu ônibus, eu estou aflita, né? Se acontece alguma outra situação, eu também vou estar aflita. Coisas bobas me deixam aflitos. Mas como eu trabalho com essa aflição em mim? Pode ser algo passageiro, pode ser algo que vai levar a uma crise ou a uma síndrome do pânico. Então, é importante tomar cuidado no que tudo passa. Hoje, nesse momento, eu estou assim, mas calma, vai passar. Olha para o seu histórico, né? Procure não ficar sozinho nesse momento. Esteja com alguém, pessoas que você confia. Esteja em oração, né? Traz Deus para mais perto. Não que Ele não esteja, mas às vezes a gente se afasta de uma maneira que a gente não sente a presença dEle. Então, traz Ele para perto. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo... esse pânico, eu estou sentindo meu coração acelerado. Fica aqui comigo, porque eu não quero me sentir isso, né? Por quê? Porque o máximo que vai acontecer é você estar nos braços de Deus, independente do que aconteça, né? Não dá para estar sozinho nessas horas. Pode passar. Aí eu fiz essa pergunta, que não precisa responder agora, mas eu quero que vocês pensem. E quem já sabe não responde, hein? Já vi umas carinhas aí louco para levantar a mão, não responde. O que está presente em tudo que foi dito até aqui? Nós falamos sobre várias coisas, mas tem algo que está presente, que eu falei em todas as questões, está presente em tudo. Pode passar o próximo. Porque as doenças emocionais acontecem, né? Isso também é bem sabido, né, por todos nós. Às vezes nós não damos muita importância,
Mas acontece justamente por esses fatores que são diários e acontecem com todo mundo. Fatores orgânicos, hormonais, genéticos, né? Então, como eu me alimento, o distúrbio hormonal, eu falei um pouco numa outra palestra sobre ômega 3, que muda o meu, né, que altera algumas questões que me vão levar a ter o sentimento de depressão, por exemplo, diminuindo. São várias questões que a gente não faz ideia. Tem gente que nasce depressivo, por exemplo, né, nasce com a doença, porque já tem essa falha no organismo, e não consegue entender. Peraí, a pessoa nasce triste? Como assim? É uma falha hormonal, que ela nasceu e ela vai ter que tratar o resto da vida, ela vai ter que repor para o resto da vida de forma medicamentosa. Assim como alguém que tira tireoide e tem que tomar hormônio para o resto da vida, para organizar o corpo, né? Fatores climáticos, então não sei se vocês já ouviram falar, quando está muito frio, a gente se sente mais triste, a gente não quer sair de casa, a gente não quer estar com as pessoas, tem um índice de suicídio em lugares mais frios, é muito grande, né? A falta do sol contribui para uma necessidade, né, por essa tristeza, vontade de morrer. Fatores culturais e sociais, também é muito comum, né? O bullying, por exemplo, né? Não precisamos ir muito longe, quando nós somos muito desprezados, maltratados, quando alguém passa a gente naquela máquina de moer carne, quando chega no final do processo, a gente quer morrer, a gente está destruído, a gente está desfragmentado. É isso que acontece com a gente. Modelagem, que são... quando a gente convive com pessoas deprimidas, nós começamos a ter hábitos de deprimidos sem perceber. Nossa, mas você nunca sorri, por que você nunca sorri? Às vezes em casa ele nunca viu ninguém sorrindo, né? É costume da família ser bravo, por exemplo. É costume da família reclamar de tudo. É costume da família ter pressa para tudo. Na minha família, a minha irmã se casou, meu cunhado daqui a pouco está aí. Eu tenho que buscar meu sobrinho, minha irmã fez uma cirurgia, eu tenho que buscar meu sobrinho. Daqui a pouco ele está subindo a escada desesperado, porque eu já estou atrasada. Então ele é assim, e ele fica muito bravo quando a gente se atrasa, muito bravo. Bravo. Eu falo, mas por que tanta pressa? Calma. E aí a minha irmã, que era muito calma, hoje ela é extremamente acelerada. Eu dou muita risada, porque eu conheço ela antes e depois. E é exatamente essa modelagem. Ela aprendeu a correr e a ter pressa para tudo, mesmo quando não tem pressa. Tipo, a gente vai para a praia. Corre, pega a bolsa, pega... Gente, a gente vai para a praia. Eu não tenho compromisso com o mar, não. O mar me espera. Mas não, tem que ser tudo, correndo, e volta correndo. Nós entramos nesse hábito, o meu sobrinho está do mesmo jeito, e a gente não percebe. É uma modelagem familiar. Então nós temos que tomar cuidado para não adquirir doenças por conta dessas modelagens. Frustrações, que é bem comum, né? Nós ficamos aí frustrados, coisas que nós desejamos não aconteceu, o que eu esperava. Recentemente uma moça cometeu suicídio, acho que todo mundo sabe. A frustração dela e o tamanho do buraco que ficou é surreal, é enorme, né? E por que é tão grande? Por que foi assim? Porque ela ficou frustrada, a ponto de se casar sozinha. E todo mundo achou que era normal aquilo, que ela estava super, né, sabendo se virar naquela situação, e deixaram ela sozinha. Alguém que acabou de ser abandonada pelo noivo, resolve seguir em frente e se casar. Vocês acham mesmo que ela não está sentindo essa dor? E deixa ela sozinha. Né? Não demorou muito. No dia seguinte, ela se jogou do prédio de 9 andares. Né? Ela precisava estar com as pessoas ali junto dela. Porque a dor dela, ela não conseguia suportar. Né? Ela não estava pronta para suportar. A frustração era muito grande. E aí, em Filipenses, fala algo muito importante. Filipenses 4:6. Quem puder, abre para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou ler aqui. Não é o versículo ainda, tá? Somos humanos. Alimentamos os sentimentos, pensamentos ruins diariamente. Entenda, quando eu li lá o versículo, quando eu falei como é importante, quando nós pensamos em coisas boas, as coisas boas nos ajudam no momento de conflito, porque elas nos dão esperança. Mas a nossa tendência humana é sempre pensar que vai dar errado. Nossa tendência humana, o mundo jaz o maligno. Então a gente pensa naquilo que é ruim, a gente pensa no que vai dar errado, a gente pensa no que vai causar dor. É muito difícil, é um exercício que nós temos que fazer para pensar, não, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor. Né? É um exercício. Então, nós nos alimentamos desses pensamentos ruins diariamente. Queremos o controle de tudo e de todos à nossa volta. Sempre falhamos nessa missão impossível.
Então, entenda, você não vai controlar todas as situações. E se você forçar essa barra, você vai adoecer. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Cada um que se identifique com essa informação. Então, se nosso coração, automaticamente, ele brota coisas ruins, eu tenho que lidar com isso para que coisas boas aconteçam, significa que eu não tenho controle, às vezes, nem do meu próprio coração. Se eu não tiver esse exercício diário de melhorar, né, e de entender que eu não tenho controle de nada, eu vou falhar na missão impossível e vou adoecer. Alguém abriu aí? Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. O que ele está falando aqui? Cara, se você estiver sozinho naquela situação de frustração, naquela dor, clame a Deus. Ele está lá, Ele está esperando que você suplique por Ele. Se não tem mais ninguém ali, às vezes, eu digo carnalmente, né? Porque Deus deveria ser sempre a nossa primeira opção, mas Ele colocou um irmão do seu lado. Isso não é em vão. Ele colocou você dentro de uma família. Ele colocou você do lado de um homem ou de uma mulher. Isso não é em vão. Busque essas pessoas. Se elas não estão ali naquele momento, busque a Deus. Porque Ele tem respostas que nós não temos. Então Ele vai confortar o nosso coração através do Espírito Santo, a ponto de eu não precisar adoecer. Né? Eu não estou dizendo aqui que a falta de fé em Deus é o que determina as doenças. Não é isso. Porque senão Deus não falaria sobre doenças na Bíblia. Teoricamente não teria isso. É falta de fé, então vai ter fé para você não ficar doente. Nós vivemos num mundo muito doente. Né? Nós estamos sujeitos a isso ao tempo todo. Mas nós temos recursos que nós não usamos. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos recursos que nós não usamos. Usem os recursos. Deus é um grande recurso para você não se sentir da forma que você está se sentindo. Onde está Deus no momento da nossa dor? Alguém pode ler para mim até... Olha, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler. Quando nós chegarmos a essas partezinhas coloridas, ó, vermelho, rosa, verdinho e esse branquinho, a gente lê todo mundo junto. É um versículo de Romanos 5, 3 a 5. Ok? Então eu vou começar lendo. Em seguida nós vamos continuar juntos. Então vamos lá. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência devolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Uau! Romanos 5, de 3 a 5. O sofrimento produz paciência. Nem para todos, né? Depende da forma que nós vamos trabalhar com isso no nosso coração. Pode ser bom e pode ser ruim, você escolhe. O versículo está falando o quê? Se você for alguém que tem em você o Espírito Santo, você vai começar a trabalhar com aquele sofrimento que você viveu, deixando que a paciência seja produzida em você. E através da paciência, você vai ter mais força de caráter. Olha que coisa incrível. Através da força de caráter, você vai ter esperança. Esse versículo é bárbaro, é algo que eu carrego sempre comigo. Porque eu preciso ter sempre essa esperança. Para que um sintoma não puxe outro, não puxe outro, não puxe outro, e eu não adoeça. Vamos passar para o próximo? A pergunta voltou. O que está presente em tudo que foi dito e visto até aqui? Agora pode arriscar. O que está presente em tudo que eu falei? Medo. Medo. Medo está presente em quase tudo. A mente, será?
A mente está presente porque o órgão é onde acontece tudo, né? Mas ainda assim não é a situação. A ansiedade ela está presente, mas também não em tudo. Tem situações que eu não sou ansiosa, eu sou parada, como na depressão, por exemplo. Então não está na depressão também. Passa ao próximo. Para facilitar. Tudo que nós já falamos até aqui. Teve desespero, medo, morte, preocupação, desistência, vazio. Pecado eu não falei, estava numa outra parte. Mas o pecado nos afasta, né, de Deus. Por isso ele acaba nos tirando de nós a esperança. Porque a gente não consegue olhar e ouvir a voz do Espírito. Futuro, excessos, perigo, dores, falta de fé, doença. Tudo isso está em algum momento. Mas o que está em tudo e que não está aí? A insegurança? Segurança eu poderia colocar aí. Mas ela não está em tudo. Rejeição? Próximo. Dúvida? Falta de presença? Está muito perto. Gente, está muito perto. Hã? Falta de presença? Você falou falta de presença? Você falou o termo técnico da coisa, gente. Estou chocada. Pode passar. É isso aí. Solidão é falta de presença, gente. Que coisa. Assim como saudade é a ausência da presença, né? Teoricamente. É um caso grave. Tem um ansioso que deve estar desesperado à minha procura. Ou de uma crise. Terminando, tá? Agora alguém vai ter que ler para mim que meu celular foi embora. João 16, 32 e 33. Por que a solidão está presente em tudo que eu falei até agora? Eu vou ler, tá? João 16, 32 e 33. Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. 33 também, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém. Já sabemos que nós estamos falando, né? Jesus, ele sabia que ficaria sozinho. E ele teve que se preparar para lidar com essa solidão. A solidão poderia levá-lo ao adoecimento. E aí ele não seria o Jesus que passou por tudo que passou e ainda pôde morrer por nós. Ele teria perdido essa guerra. Nós somos humanos, falhos, fracos, né? Muitas das características ali nós já tivemos uma ou várias, mesmo alguém que já fechou o quadro ou não fechou o quadro patológico. Mas Jesus, ele deixa uma advertência que é: eu sei que eu vou estar sozinho, eu já estou me prevenindo, eu já estou buscando, né? Eu estou agindo de forma preventiva. Nós precisamos agir de forma preventiva. Em todos os versículos que nós lemos até agora, ele fala o quê? Eu sei que você vai ter aflição. Eu sei que você vai sofrer. O sofrimento está aí para todo mundo, nesse mundo. Mas eu estou contigo. Em todos os versículos ele falou isso para a gente. Quando a Ju me procurou
referente a esse tema e falar um pouco sobre essas coisas, ela falou, nossa, Meire, como ela já participou dessa palestra em outro momento, ela falou, nossa, tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar. E por que ela falou que tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar? Que nós estamos falando? Justamente porque nós precisamos nos juntar de forma real. Não dá mais para vivermos um mundo superficial. O mundo já não é mais para brincalhões, não. O mundo as coisas estão acontecendo de forma muito séria. Os finais dos tempos estão acontecendo de forma muito intensa. Muitos estão esperando Jesus voltar sobre as nuvens, que vai ser o grande dia que nós vamos subir, mas muitas pessoas não vão subir com Ele porque já não estarão mais aqui, porque tiraram as suas vidas, devido ao tanto de solidão que elas têm vivido. E nós ainda continuamos vivendo na base de likes, porque é isso que o mundo está ensinando para a gente. Não é uma crítica, é porque nós somos... Lembra que nós falamos da questão cultural? A cultura hoje é o sorriso, é postar foto legal. A cultura hoje é eu não ter problemas. E aí eu tenho vergonha de compartilhar com o outro que está faltando pão na minha casa, que alguém está doente, que eu estou com uma tristeza que eu não consigo mais lidar. É vergonhoso, porque eu tenho que estar sempre bem. E isso me afasta do outro. E quando eu me afasto, eu fico sozinha com os meus pensamentos, sentimentos e emoções. E como eu só penso coisas ruins, porque isso é da minha natureza, eu vou me sucumbindo até a morte. A regra, como diria o Arnaldo, a regra é clara. Se eu continuar seguindo os passos da doença, a doença vai chegar ao fim. E o fim dessa doença é a minha morte. A regra é muito clara. Não deixe o seu parceiro sozinho. Seu parceiro de infância, seu parceiro que é irmão de sangue ou não, seu parceiro que é de ministério, seu parceiro da faculdade, aquele seu amigo que nem em Deus acredita. Não deixe as pessoas sozinhas. Por quê? Porque quando eu não tenho alguém para confrontar aquilo de ruim que o meu coração brota o tempo inteiro, eu vou acreditar que aquilo é verdade. Se eu ficar num lugar sem espelho, acho que com espelho é até pior, mas se eu ficar num lugar falando de mim e me depreciando o tempo inteiro, alguém vai virar e falar para mim, nossa, mas você é tão bonita. Eu vou achar até que está tirando sarro da minha cara. Eu me acho horrível. Eu sou ruim. Eu não sirvo para nada, para ninguém. Como que esse outro vem falar que eu estou bonita? Está tirando sarro da minha cara. Eu vivo isso, tem pacientes meus que ficam muito bravos comigo. Porque, nossa, você está tão bonito hoje. Como assim eu estou bonito? Não tem nada de diferente em mim. Eu só devo estar com algum problema para você estar falando isso, né? É muito engraçado isso. Mas o sentimento de dor, de depreciação, já está tão internalizado e sem combate, né, a esse pensamento, que o outro acaba acreditando que realmente ele é aquilo que ele plantou em si mesmo. Então não fique sozinho. Nós vamos encerrar. Eu acho que era o penúltimo? Esse daí? Era, né? Nós vamos encerrar com... E eu vou precisar de 4 voluntários. E venham aqui à frente. Se não vier, eu vou chamar na cara dura. Vou chamar essa com esse sotaque português que eu amei. Pode vir, você já falou agora. Você falou a palestra inteira. Você não vai querer falar agora? Vai vir. Vem, que sotaque incrível. Eu vou chamar... Tá com medo de eu chamar você? É você mesmo que eu vou chamar então, vem. Enfrente o seu medo, rapaz. Vem aqui na frente. Eu vi uma palestrante grandona desse jeito. Que eu vou... Não, ninguém vai sofrer não, calma. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, falta 1. Você que olhou para mim e sorriu. Eu senti que você quer que eu te chame, venha. Eu chamei eles aqui. Nós vamos fazer uma dinâmica muito simples, muito breve e vamos orar. Desculpa, porque eu estou cada vez indo mais para o canto, né, para facilitar ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, perceberam que o conjunto de sintomas está aí, você nunca lidou com isso, pega o meu telefone, as meninas têm autorização para passar meu telefone também, me liga, manda uma mensagem no WhatsApp, a gente conversa, né, eu ajudo da forma que eu puder ajudar. Mas as doenças, elas estão aí para o mundo, nós estamos no mundo, elas podem nos atingir. Não caiam nessa de que quem está na igreja não adoece. Nós estamos no mundo. E nós vivemos essa influência que todo mundo vive.
E nós precisamos ter a sabedoria de buscarmos em Deus, de buscarmos na ciência, de buscarmos em tudo aquilo que nós pudermos buscar para entender e para buscar o alívio, né, desse sofrimento. O que eu falei tudo para vocês hoje é para que vocês busquem informação, mais informação se for possível, busquem informação interna, para que não se torne uma síndrome, para que não se torne uma depressão. Mas se isso já está instalado e você percebeu, busque auxílio. Começando com o seu amigo vai marcar um médico com você, ou vai conversar com seus pais, e aí se precisar ir ao psiquiatra, mas busque, não fique sozinho nisso. Deus nos ensina a estarmos juntos. Essa história de juntos somos mais fortes é verdade. Então, nesse momento, eu gostaria que nós estivéssemos junto com alguém. Se você está sozinho, fique junto com uma outra pessoa. Pode ser de 2 em 2, pode ser, mas eu só não quero ninguém sozinho. Pode ser 3. Eu quero que você dê a mão para quem estiver do seu lado, mesmo se você não conhece. Se você tem intimidade, abrace. Se você não tem intimidade, dê a mão. Não tem problema, não se constranja. Mas eu não quero ninguém sozinho. E nós vamos ler alguns versículos. E vocês vão ficar de olhos fechados para ouvir esses versículos. E no final, nós vamos ler a frase que vai se formar através desses versículos e nós vamos orar. Então fique nesse momento bem juntinho, feche os seus olhos e os irmãos aqui vão guiar vocês nesses versículos. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo: não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Deuteronômio 31, 8. Mas chegará o tempo, e já é agora, em que vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas ainda assim eu não estarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 32 a 33. Tenha certeza disto. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20b. Está sempre com você até o fim dos tempos. Mesmo quando você não sentir esse apoio que você está sentindo agora, esse calor, essa mão, esse abraço, Ele estará sempre com você até o fim. Até o fim. Agora vamos abrir os olhos e ler qual é o recado que tem aqui. Vamos ler forte, que nem esses moços bonitos aqui leram, e moças. Pode ler junto. 1, 2, 3 e... Tem certeza? Ah, não. Vamos ler de novo, porque esse negócio ficou meio bambeado. Eu estou, mas não estou. Não. Nós não estamos sozinhos. Essa é a garantia que Deus nos dá quando habita em você o Espírito Santo. Essa dor, essa ansiedade ou depressão, coisas que começam a se manifestar em você, elas vão perder força quando elas entenderem que você não está sozinho. Elas vão entender. Então você vai falar isso mais forte. E você vai falar isso para esses sintomas, todas essas coisas que estão dentro de você. Nós vamos falar 2 vezes bem forte. Vamos lá? Eu não estou sozinho. De novo? Eu não estou sozinho. Amém. Glória a Deus por isso. Nós estamos com Jesus. Amém. Vamos orar? Aperta aí o par que está contigo. Não deixa ninguém sozinho. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Estou vendo Isabela ali solta. Irmã Meire está solta. Não sei por que está solta ali avulsa. Alguém chega ali perto daquela cidadã. Vamos orar. Eu também não vou ficar sozinha, não.
Em Cristo que nós somos mais fortes. Deus colocou em você pessoas, amigos, família. Quando eu escrevi ali que tem o pecado, muitas das vezes o pecado está presente na nossa vida, porque nós não nos juntamos para enfrentar o mal, para enfrentar o inimigo, e acabamos virando presas fáceis. Não permita mais, esteja com seus amigos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos preparado a cada dia para enfrentar os males desse mundo. Nós sabemos que teremos aflição, o Senhor já tinha nos preparado para isso, mas o Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo Consolador, para nos auxiliar, para nos orientar, para nos proteger, para que no dia e no momento que passássemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisaríamos temer, porque o Senhor estava conosco. Senhor, nós queremos te agradecer a sua presença. Quando os pensamentos ruins vierem, ó Pai, no nosso coração, que o seu Santo Espírito nos lave e nos transforma. Quando o nosso amigo, Senhor, disse que está tudo bem, e o seu Espírito nos incomodar, para nós percebemos que não está, nos dê forças, Pai, para que possamos apoiar o nosso amigo, para que possamos ser baluarte de força, de fé. Senhor amado, nós precisamos muito de Ti, porque é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós moramos. Faça morada em nós também, Senhor, diariamente. Que essas pedras que estão aqui, ó Pai, possam passar juntas pelas tempestades da vida, que elas não fraquejam. E se fraquejar, saiba que o Senhor está ali apoiando e amparando, porque nós somos seres humanos. Mas nós somos seres humanos revestidos com o seu poder e com a sua glória. Que seja repreendido, Senhor, todo o mal, tudo que não venha de Ti, Senhor. Todas as tempestades que Satanás cria ao nosso redor, para que nós nos desanimemos, para que nós não acreditamos que tenhamos força para vencer aquilo. Que seja repreendido em nome de Jesus, porque nós estamos em Ti. E nada é maior ou mais forte que o seu poder e que o seu amor e a sua graça. Obrigado por esses momentos que nós tivemos estarmos aqui juntos compartilhando sobre essas informações. Que se alguém estiver aqui nesse momento sentindo ou tendo esses sintomas de uma forma muito intensa, Pai amado, eu te peço que o seu Santo Espírito nesse exato momento esteja nesse coração. Que o seu amigo aí do lado possa te abraçar e possa te acolher e estar com você em todos os momentos. Senhor, fortaleça essa igreja, fortaleça as igrejas que estão aqui, fortaleça as suas igrejas espalhadas pela face de toda a terra. Nós sabemos que breve o Senhor virá e nós queremos subir da mesma forma que nós estamos aqui agora, Pai, juntos, para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós aí no céu. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor subiu para preparar a nossa morada. Obrigado por esse privilégio de compartilharmos esse momento. E é em Teu nome que oramos, Jesus. Nós Te amamos. Amém. 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 Obrigado pela oportunidade. Tudo bem, sem problema.